Juízes ingleses querem encerrar a vida da bebê Ed Gregory, mas o Vaticano e o Estado italiano querem salvá-la. Meus amados, fiquem comigo. Segue. Decoreba católica, decorar é guardar no coração. Eu sou Janailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora, pedindo a você que fique comigo até o final, que deixe o seu like, o seu comentário e que me ajude sempre a evangelizar. Eu quero trazer para você e partilhar com você uma história muito triste, uma história de luta, uma história de muita bravura e uma história de desfecho muito triste, muito triste. O caso da bebê Ed Gregory. Enquanto eu gravo esse vídeo, foram desligados os seus aparelhos que a mantêm viva. Nós vamos entender a sua história com uma matéria da plataforma Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, uma plataforma maravilhosa que você deveria assinar porque dissemina alta cultura, muita formação de qualidade. A Brasil Paralelo você deve conhecer, meu amado, com urgência. Então fique comigo até o final, já deixa o seu like, o seu comentário e vamos rezar pela bebê Ed Gregory, para que o Senhor a acolha no céu. E se for da sua vontade, cure-a totalmente, porque Ele pode, Ele quer e Ele faz. Mas antes de ler a matéria, eu quero ler para você Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem dará à luz um filho? A Virgem Maria, o Emanuel, o Deus conosco, para salvar o povo, o seu povo, este povo, dos pecados. Mas esse povo ainda continua perseverando no pecado, nega a luz de Cristo. E quem morre negando Cristo e tendo atitudes como essas desses juízes, não verá a luz e terá a sorte dos pagãos. Vamos continuar levando a luz ao mundo para converter os corações, para levantar homens e mulheres dispostos a defender a vida. Vem comigo. Juízes ingleses querem encerrar a vida da bebê Ed Gregory, mas o Vaticano e o governo italiano querem salvá-la. Mesmo Indy recebendo a oferta de transferência para outro hospital, juízes ingleses decretaram sua morte. Os pais estão atormentados, mas existe esperança. E a esperança já se foi, meus amados, porque os aparelhos dela foram desligados. Olha a foto dela aqui. Rezem por ela, uma Ave Maria. Rezem por ela e pelo papai e pela mamãe. Vamos continuar lendo, queridos. É para você perceber a maldade desse mundo. Como esse mundo está sob o domínio do maligno. Como é necessário continuar evangelizando e vozes como essa precisam ecoar, meu amado. Esse canal precisa crescer, se inscreva nele, porque nós não temos medo de denunciar as obras das trevas e não vamos nos calar. O povo católico tem que clamar a profecia, tem que denunciar, porque não haverá paz se não houver justiça. Nunca haverá paz se não formos homens justos, homens verdadeiros, homens corajosos, mulheres guerreiras, defensoras da vida, consagradas a nosso Senhor, lavadas pelo seu sangue. Ô cristãos, onde vocês estão? Se inscrevam nesse canal, compartilhem, rezem, adorem. Me ajudem a evangelizar, porque aqui eu vou deixar a minha opinião pessoal. E aqui vou deixar o ensinamento católico. Sim, queridos. Vou continuar lendo. A família da bebê Ed Gregory está em uma luta entre a vida e a morte com o governo britânico. Estava. A bebê diagnosticada com uma doença rara foi condenada à eutanásia, mesmo com a desaprovação dos pais. Os pais não aceitaram. Mas a Suprema Corte e o Estado britânico não respeitam o direito dos pais. Já é o terceiro caso. Em 2007 e 2008, dois bebês foram sentenciados também à morte. Que triste um Estado que se acha no direito de desrespeitar
a liberdade dos pais. E o que mais revolta, e nós vamos ver, o Estado italiano e o Vaticano queriam receber esse bebê para salvar a vida, para continuar o tratamento dessa criança. O Hospital Menino Jesus em Roma, no Vaticano, e a Suprema Corte inglesa não aceitou. Observando a situação, o Vaticano e o governo italiano entraram na disputa para cuidar da Ide e impedir sua morte. Entenda a história de Ide e o pensamento eugenista que busca sua morte. Ide Gregory foi diagnosticada com uma doença rara nas mitocôndrias, que impedem seu corpo de produzir energia. Fora do ventilador hospitalar, Ide não consegue sobreviver. Não consegue. Fora do respirador. Porque as mitocôndrias não fornecem energia na célula, queridos. Então ela precisa de ajuda hospitalar do aparelho para continuar vivendo. Seu tratamento estava sendo feito no Queen Medical Center em Nottingham, na Inglaterra. Contudo, o hospital disse que não podia fazer mais por ela e pediu ao Supremo Tribunal para desligar o aparelho. Olha que coisa horrível. O hospital não podia fazer mais por um bebê, gente. O Estado britânico, a Inglaterra, os médicos decidem pela morte. Suprema Corte decide pela morte. Mesmo os pais se dedicando integralmente aos cuidados da filha, os juízes determinaram a eutanásia passiva da bebê, ou seja, sua morte. O pai de Ide entrou em desespero e afirmou que quase teve um ataque cardíaco. Segundo ele, estão criando uma imagem erradamente pessimista da sua condição. A família está profundamente atormentada. O pai chegou a declarar: como pai, nunca pedi ou implorei nada na minha vida, mas agora imploro ao governo britânico que, por favor, ajude a evitar que a vida da nossa filha seja tirada. O pai implorando, minha gente, ao governo. E nada foi feito. Um país, infelizmente, que caiu nas garras do protestantismo, que tem um rei protestante, um primeiro-ministro que nada fez. Rishi Sunak, líder do Partido Conservador, nada fez, meus amados. Nada fez. Os pais entraram com recurso para impedir o assassinato, mas os juízes negaram e mantiveram a decisão. Foi nesse momento que o Vaticano e o governo italiano entraram na disputa. O Vaticano, do querido e amado Papa Francisco, e o governo italiano daquela ministra maravilhosa que tem lutado pela vida, odiada pela esquerda, porque a esquerda é um lixo no mundo inteiro, e você católico já deveria entender isso. A esquerda é um lixo no Brasil e no mundo inteiro. Defensores do aborto, da liberação das drogas, da ideologia de gênero, da destruição da família. E se você ainda apoia a esquerda, é porque você, meu irmão, está sendo enganado e manipulado. Acorde! Acorde! Vaticano e primeira-ministra italiana lutam pela vida de Ide. Vendo a situação, o Vaticano ofereceu a Ide um tratamento completo no Hospital Bambino Jesus, em Roma. No Hospital Menino Jesus. O Hospital Menino Jesus de Roma, gente, ofereceu o tratamento. E mesmo assim o Estado britânico negou. Mesmo assim, os juízes ignoraram a demanda que foi aceita pelos pais. Ide teria os aparelhos desligados quando a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, concedeu a cidadania italiana a Ide. Gente, a primeira-ministra, Giorgia, maravilhosa, concedeu a cidadania a bebê. E mesmo assim, não deram a oportunidade dos pais lutarem pela vida. Dizem que não há muita esperança para a pequena Ide, são palavras de Giorgia. Mas até o fim farei o que puder para defender sua vida e para defender o direito de sua mãe e seu pai de fazerem tudo o que puderem por ela. Escreveu a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni nas redes sociais após conceder a concessão da cidadania italiana na segunda-feira. A primeira-ministra concedeu a cidadania a bebê, disposta a fazer tudo para salvar, para dar o direito aos pais de lutarem pela vida da sua filha.
E o Estado britânico não concedeu. Isso não é um país. Esse país, essa Suprema Corte serve a Satanás. Usaram muitos recursos juridiquês, idiotas, melomaníacos, para justificar a morte. Não há justificativa para a morte de inocentes. Inocentes. Em resposta à decisão do governo italiano, o pai de Idi declarou: meu coração se enche de alegria porque os italianos devolveram a Clary e a mim a esperança e a fé na humanidade. Clary é a mãe. Os italianos nos mostram carinho e apoio amoroso e gostaria que as autoridades do Reino Unido fizessem o mesmo. São palavras do papai. O governo italiano quer financiar o transporte para não gerar custos à Inglaterra. Gente, até o transporte o governo italiano sugeriu pagar. No mesmo dia, Giorgia Meloni convocou uma reunião de emergência, ordenando aos cônsules italianos na Inglaterra a lutar pela transferência da bebê para Roma. O governo italiano afirmou que vai custear todo o transporte de Idi para o Hospital do Vaticano. Os embaixadores, a primeira-ministra disse aos embaixadores na Inglaterra: tentem trazê-la de todo jeito, negociem, nós vamos pagar a conta. Porque se é isso que o governo não quer, ter gastos mais com essa bebê, nós nos responsabilizamos pela conta. Mas mesmo assim, segundo a organização Christian Consent, que está acompanhando o caso, o cônsul italiano em Manchester, Matteo Corandini, na qualidade de juiz de tutela de Gregory, emitiu uma medida de emergência reconhecendo a autoridade dos tribunais italianos neste caso. A medida autoriza a adoção do plano de tratamento especializado do bambino Jesus e assume a proteção de Gregory, nomeando o gerente-geral do Hospital do Vaticano, Antônio Perno, como tutor da criança. A ordem autoriza sua transferência imediata para Roma, informou a organização. Perno vai solicitar uma reunião com médicos do Queen Medical Center. No caso, é possivelmente a primeira vez que um país estrangeiro atua para impedir o assassinato do inocente sentenciado pelo governo inglês. Gente, que maravilha a atitude dos italianos, da primeira-ministra e do Vaticano. Nós precisamos de líderes como esses. É muito triste, queridos, quando temos líderes que querem aborto, que não mexe uma palha para salvar vidas. E o Brasil não está muito distante disso, não. Temos líderes péssimos, inclusive o que está na presidência, inclusive o que está no Senado, inclusive o que está na Suprema Corte, que inclusive quer o aborto, quer descriminalizar Luiz Roberto Barroso. Indignos, destino incerto. A situação ainda é incerta. Amanhã, 10/11, ontem no caso, os juízes ingleses ouvirão os argumentos dos pais de Idi e analisarão as propostas do governo italiano. Assassinatos que poderiam ser evitados não são novidades no país. A Inglaterra já passou por 2 casos parecidos há alguns anos atrás. Em 2017 e 2018, Charles Gade e Elfan Evans foram mortos pela eutanásia. 2017 e 2018. No início eu disse 2007 e 2008. Não. 2017 e 2018, corrigindo. Amados, a eutanásia está sendo praticada nesse país. O assassinato de crianças. Nos 2 casos, o Vaticano requisitou a tutela das 2 crianças com autorização dos pais, mas os juízes ingleses negaram. Ambos morreram imediatamente após o fim do tratamento. Tá vendo? Também em 2017, também em 2018. O Vaticano solicitou salvar a vida dessas crianças e o governo inglês negou. E infelizmente hoje os aparelhos de Idi Gregory foram desligados e ela foi sentenciada à morte. Essa bebê, queridos. Os pais fizeram de tudo. O governo italiano tentou ajudar, o Vaticano também, mas os ingleses, a Suprema Corte, não aceitou. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas.
e faça a sua justiça ser cumprida. Que o Senhor acolha aí de Gregory no céu, que já acolheu com certeza. Um bebê inocente, foi batizada. Que Nossa Senhora a leve ao paraíso celeste, porque a morte não tem a última palavra. O assassinato não tem a última palavra. E eu não sei qual vai ser o destino deste mundo, se continuar resistindo à luz, aos valores cristãos. Eu não sei como esses juízes dormem à noite. Eu não sei como comem, como vivem. É a prova de uma mente, de uma alma possuída pela morte e pelo diabo. Quem decide a morte de um inocente, que nada pode fazer para se defender. Quem não respeita o direito do pai e da mãe de lutarem por todas as alternativas possíveis para salvar sua filha, só pode ser uma mente doente, um estado doente, miserável. Que Deus tenha misericórdia de todas as crianças vítimas de assassinato, do papai e da mamãe, daí de Gregory, das outras crianças que em 2017 e 2018 foram assassinadas também. Que o Senhor tenha misericórdia deste mundo. Jesus, eu confio em vós. Rezem pela Ide Gregory, pelo seu pai, pela sua mãe. Rezemos pedindo a conversão desses juízes e do mundo inteiro, porque a coisa não está fácil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos e perdoe-nos o Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude esse canal, compartilhe e se inscreva.